P prasada e S de sanga. Existem, assim, ferramentas muito, diríamos assim, nocauteadoras, né, da consciência de Krishna. Ontem, hoje de manhã, na verdade, um médico, dono de vários hospitais, está assistindo live, ele conseguiu, a gente conseguiu um horário para conversar e ele está muito impressionado com duas coisas. Ele falou, né, ele mencionou, ele usou esse termo, que são nocauteadoras, que é a filosofia, e o santo nome. Eu falei, tem uma terceira que vocês não conhecem, que é o P, né? A praçada, porque ele está lá em Teresina, então ele não teve acesso, né? Mas é muito impressionante ver isso, né? Como o processo de Bhakti satisfaz todos os desejos e preenche tudo, né? Porque a alma, ela não tem desejos, é natural, a alma tem a tendência de se apegar a algo, é absolutamente natural, né? O problema é porque quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba se apegando àquilo que é temporário, aquilo que é ilusório, e a gente fica em ansiedade, né? Se frustra. Mas o desejo de se apegar é natural. Então, quando a gente se apega àquilo que é real, aquilo que permanece, aí a gente está direcionando essa tendência da maneira certa, né? Então, é muito impressionante que a consciência de Krishna, ela tem essa natureza bem proativa, né? A ideia é você não negar o mundo, mas vê-lo com outros olhos, né? Vê-lo como uma energia também divina e saber lidar com essa energia material com consciência espiritual, né? No capítulo 2 da Bhagavad Gita, quando Krishna, depois de ele ter explicado assim, uma sessão, vários versos que são considerados Sankhya, que é uma análise sobre a matéria e espírito, né? Deixando claro que o corpo material é temporário, é só a cobertura, e a alma de Krishna. Tudo bem, Brad? Tudo bem, Sara? Você vai sentar? Então, eu estava explicando que no capítulo 2, quando o Krishna fala, explica bem detalhadamente a diferença entre matéria e espírito, né? Tudo bem? Ajuda, talvez, querer ir mais para cá, trazer a cadeira mais para lá. Deu um jeitinho. Muito bom, gente. A gente nova sempre é muito bom. Preciso de mais luz aqui. Aquelas estão queimadas. Estão queimadas. Por isso que precisa de mais luz. De novo, vamos lá. Tem para mais alguém, né? Mas depois de explicar a diferença de matéria e de espírito, né? Que é a base de todo yoga. A primeira coisa é entender isso, né? Que nós não somos corpos materiais, né? Temporários. Nós somos uma energia eterna, somos uma energia espiritual. Aí acho muito interessante que depois disso o Krishna fala um verso que, assim, bem, que eleva o nível da conversa. Ele fala, Arjuna, a entender que você não é o corpo, que o corpo é material, é só uma cobertura da alma, e que a alma é eterna, a alma é uma energia espiritual, isso não é suficiente. Você vai ter que agir como alma espiritual. Aí, como diz, são outros 500. Que é o que a gente estava falando, né? De estar nesse mundo, mas saber lidar com ele espiritualmente, né? E a Bhagavad Gita explica muito bem isso, que nós estamos numa condição que, assim, é natural que nossos sentidos, eles queiram, né? Eles exijam uma ocupação prática. Não dá para você parar de comer, parar de curtir algumas coisas, e ouvir, de falar, de se associar. E a consciência de Krishna ensina a gente
a usar todos os nossos sentidos, nossa mente, nosso intelecto dentro de um contexto espiritual. Isso é muito impressionante, né? Isso é o significado mesmo de Bhakti Yoga, que, como eu disse, é uma coisa proativa. Essa é a grande diferença. Obviamente, aqui tem gente, assim como eu vejo, né, pessoas que já têm experiência de vida, têm alguma maturidade, passaram por várias coisas, e a gente sabe, né? E vejo comparando com outras filosofias, outras teologias, você encontra realmente um método, um processo tão prático mesmo, de com um pequeno ajuste, você fazer o uso dos sentidos da maneira certa, né? Porque Deus não seria tão cruel de nos colocar dentro de um corpo, com sentidos muito loucos, uma mente também que não para, e a troco do quê? Não, é porque nós não sabemos usar essas ferramentas, ninguém aprendeu, né? Nós não fomos treinados para isso. E essa também é a diferença de um processo espiritual, de uma ciência espiritual, em relação à religião, porque a religião trabalha mais com a fé, né? Tenta aquela coisa, mas não mostra o método mesmo de você, ferramentas mesmo, para você fazer a diferença, né? A gente assumir também esse papel de um agente espiritual, não só esperar as coisas caírem do céu. E obviamente a gente também tem que esperar as coisas caírem do céu. Bhakti também tem isso, de você depender da misericórdia divina, mas ela virá. Na verdade, ela já está aí, né? Prabhupada dá o exemplo da chuva, que a chuva simplesmente ela derrama água e o mar absorve 100% da água, a terra absorve um pouco e a pedra não absorve nada. Então, para a gente poder absorver esse conhecimento, interiorizar e saber utilizá-lo, a gente precisa de uma postura diferenciada, né? Porque isso é yoga, né? Yoga não é postura física, corporal, tem seu valor isso, em certo nível. Também não é você regular a sua respiração, e também isso tem seu valor, ou fazer alongamentos, tudo isso aí, que hoje em dia se conhece como yoga, também tem o seu papel, né? Mas, acima de tudo, yoga é você se posicionar de um jeito que a chuva, como eu estou dando exemplo, vai realmente cair sobre nós e você vai conseguir absorver, né? Para absorver esse conhecimento e saber aplicar, a gente precisa mesmo de um método, né? Então, a consciência de Cristo é mais do que uma religião. Também é, porque no sentido puro da palavra, religião significa religar, né? Até eu costumo dizer, e às vezes o pessoal fica assim quando eu falo isso, né? Mas eu costumo dizer que yoga e religião são sinônimos, né? Tá? Onde ela vai sentar? Aí. Que yoga e religião são sinônimos. Os religiosos não gostam de ouvir isso. E os yogis também não gostam. Mas, na verdade, a palavra yoga e a palavra religar são sinônimos, porque o propósito é essa conexão mesmo, né? Mas o que eu acho mais interessante na consciência de Krishna é que antes de propor que nós nos conectamos com o divino, com Deus, você tem que se reconectar com você mesmo, né? Porque agora a gente está conectado com um personagem que nós não somos. E toda a nossa vida gira em torno de uma grande ilusão. Por isso o Prabhupada enfatizava esse ponto, né? De que nós não somos o corpo. Porque sem entender isso, a gente não vai entender nada. E entendendo isso, a gente entende tudo. Agora, entender isso também tem diferentes oitavas, né? Entender isso, a gente entende, mas primeiro a gente até entende, você chegar para uma pessoa assim, pensador, né? Explicar que nós não somos o corpo, não é difícil entender. Mas entender que nós não somos a mente aí já é mais difícil, né? Porque a mente é um elemento assim muito misterioso, a gente não consegue nem definir, né? A mente, ela está aqui, né? O tempo todo, mas e a gente se identifica com os sentimentos, e sofre, e com os desejos, né? Os
pensamentos, mas na consciência de Krishna a gente entende que a mente e todas as funções da mente, assim como nuvens, né? As coisas passam, né? Os pensamentos passam, os sentimentos passam, os desejos passam e o céu permanece. Nós somos o céu, a consciência, né? E as coisas vão passar e na consciência de Krishna nós não nos identificamos tanto. As coisas vão passar, você sabe, faz parte da interação com essa energia material, vão surgir coisas, mas você não tem que ficar, né? Inclusive, quando a Arjuna pergunta para Krishna, ainda no capítulo 2, ele pergunta sobre quais são os sintomas de uma pessoa que atingiu mesmo uma plataforma espiritual, né? Que é uma pergunta muito boa, porque isso mostra que é uma ciência, né? Se tem sintomas, né? Assim como uma pessoa saudável, doente ou educada tem sintomas, tem como se analisar, né? Então ele pergunta quais são os sintomas, e a primeira resposta de Krishna tem a ver com o que eu estou falando agora, dessa não identificação. Krishna fala para Jahati Yadakaman Sarvapatha Manogata Atmani Evatmanatushta Estita Pragyata Dojate. Eu sei que vocês entenderam, mas eu vou estar aqui só para eu não esquecer. Krishna fala que Yada, quando Yada Prajahati Kama, quando a pessoa Prajahati consegue renunciar Kama, os desejos egoístas, que Manogata, que são invenções mentais, né? Como eu dei exemplo das nuvens, né? Ele já não se identifica tanto, né? Esse poder de você se tornar um observador dos próprios pensamentos, né? Da própria consciência, e entender aquilo que a gente deve aceitar e aquilo que a gente tem que deixar passar, esquecer, né? Não ficar assim focado, né? Isso é controle dos sentidos, né? Só que esse verso é tão importante que ele tem uma segunda parte, que ele fala Atmaniva Tushta, que essa pessoa ela busca o que é chamado de Tushta, satisfação no eu verdadeiro, Atmaniva. Ela está buscando satisfação na sua própria identidade espiritual, essa busca espiritual, também a aquisição do conhecimento, isso é uma coisa que dá um prazer que nenhuma experiência material dá, esse despertar, né? Esse sentimento de despertar, né? E é uma sequência de versos que Krishna responde a Arjuna sobre esses sintomas, assim, o primeiro ponto é muito interessante, né? A gente entender que a mente é isso, Manogata, a mente inventa, né? E você não pode ficar muito identificado com as invenções mentais, né? E Atmaniva Manatushta também é interessante porque Krishna fala que essa pessoa busca a satisfação real do eu. Ou seja, não é que a gente desiste de sentir, de pensar, de desejar ou de experimentar prazer, né? Não é verdade, né? Mas você está buscando, como eu disse no início, aquilo que é real, né? Prazer real, sentimento real, pensamento real, né? Porque é natural que a gente manifeste isso tudo. Então a consciência de Krishna, ela dá uma filosofia que a gente vai entendendo gradualmente, a gente vai entendendo isso de uma forma muito prática e até muito intuitiva, e você começa a aplicar isso na vida o tempo todo, né? Nós temos 1h30. Vocês já estudaram sobre quais temas? Estudamos sobre Sampradayas, falamos sobre sucessão discipular, falamos sobre Varnashina Dharma, falamos sobre o que mais? Os principais livros, a filosofia, né? A principal, a Bhagavad Gita, quem é Krishna, quem somos nós, os 4 princípios e um pouco de vida, né? Vida prática, devocional. Deixa eu ver aqui o que é hoje. Dora disse que o senhor ia
Sangha, a primeira coisa é Sangha e depois sobre a iniciação espiritual, né? Bom. Esse seria o último tema, mas nós trocamos para o senhor falar esse. É mesmo? Então, né? Antes de falar sobre o primeiro tema do dia, que é Sangha, vou falar sobre os 5 principais assuntos. Ou seja, existe um diálogo num livro importantíssimo chamado Chaitanya Charitamrita, que é um néctar dos néctares, esse livro, Ensinamentos do Chaitanya, que é o avatar de Krishna, né? Isso já foi falado, né? Então tem uma parte, um capítulo, que Chaitanya instrui Rupa Goswami sobre o processo do Bhakti. E ele explica 64 itens. E ele diz que esses 64 itens, eles ocupam o nosso corpo grosseiro, o nosso intelecto, a nossa mente, nossos sentidos, espiritualmente, né? Então, depois de falar os 64 itens, Chaitanya disse que 5 são imprescindíveis, são os mais importantes e, de certa maneira, são suficientes, se você pratica, que é o canto do Santo Nome, que é o Dharma da Era, né? O estudo do Srimad Bhagavatam. Bhagavatam é a nata de todo conhecimento védico, onde você encontra a exposição mais profunda da filosofia. O Bhagavatam é o comentário do Vedanta. O Vedanta, entre todos os Vedas, é considerado a exposição mais filosófica, porque os Vedas tratam todo tipo de conhecimento, né? Tudo que você imaginar, desde arquitetura, medicina, tudo, né? E Vedanta, a palavra Anta é a conclusão, e Veda é o conhecimento, então é um livro conclusivo. Então Vedanta expõe assim a espiritualidade de uma forma muito filosófica, que nessa era é muito difícil a gente estudar e entender. Então, o autor dos Vedas, Vyasadeva, ele comentou o Vedanta. E o comentário do Vedanta se chama Srimad Bhagavatam. E além de comentar, quer dizer, o próprio autor comentar, ele apresenta a mesma filosofia na forma de histórias reais, de passatempo, de grandes devotos que viveram em diferentes eras e demonstraram, né, esses ensinamentos na prática o próprio Krishna. Então, por isso que um dos 5 itens mais importantes, além de estudar Bhagavad Gita e outros livros, é o Srimad Bhagavatam, que você, assim, o ensinamento máximo está no Srimad Bhagavatam. Então, primeiro, como eu já disse, o cantar do Santo Nome, segundo, o Srimad Bhagavatam, terceiro, adorar as deidades, que é muito importante, né? Porque nossos olhos, todos os nossos sentidos agora não alcançam, né, os elementos espirituais. Então Krishna, que é tudo, ele também é a deidade. Ele aceita ser adorado para que a gente possa estabelecer uma relação com ele até o ponto que você começa a ver ele em tudo, né? É natural, depois de você adorar a deidade, você começa a ver que Krishna está em tudo, mas é via a deidade que você vai chegar a essa conclusão, né? E depois tem também viver num lugar sagrado, que significaria viver em Vrindavana, em Mayapur, em Jagannathapuri, ou viver num templo, ou então transformar, se não a casa toda, mas pelo menos um quarto, né, num ambiente espiritual, fazer um altar e ter um local para se praticar, né? E aí o 5º item é esse item aqui, nos associarmos com os devotos. Aí alguém pode perguntar, qual dos 5 é o mais importante? De certa maneira, eu diria que a associação com os devotos é o mais importante, porque quando nós nos associamos com os devotos, os outros 4 itens naturalmente acontecem. Por exemplo, se uma pessoa ficar em casa estudando Srimad Bhagavatam sozinho, ele não vai entender, né? Ou se ele ficar só cantando Hare Krishna isoladamente, qualquer um dos itens. Então, a associação é a coisa mais importante.
Por exemplo, eu estou fazendo uma dieta. Eu fiz exame de sangue, apareceu lá um pré-diabetes, né? Não, é pouquinho, mas aí estou fazendo uma dieta, né? E aí, por exemplo, ontem teve teve hambúrguer. E eu estava ali fora conversando com algumas pessoas, quando elas iam comprar hambúrguer, eu falava, fica lá mesmo. Não traga para cá o hambúrguer, né? Porque quando você se associa com alguém que está lá comendo um hambúrguer e a batata frita e falando, você se agita, né? Você fica, né? Então eu falei, como o seu hambúrguer lá, não se associe, né? Porque é verdade, né? Quando você acaba, é natural, né? Ou também, um exemplo que eu costumo dar, se você decide não comer arroz por algum motivo, aí chegam alguns amigos e trazem pizza, e você não está nem com fome, aí eles começam a comer a pizza e começam a elogiar uma pizza, outra pizza, aí você pega um pedaço, dois, você acaba pegando carona com a fome do outro. Mesmo que você não dormir cedo, não vou comer nada. Da mesma forma, quando a gente se associa com alguém que está com fome de Krishna, está com fome de cantar Hare Krishna, está com fome de entender a filosofia, você pega uma carona. Né? Inclusive, a palavra Sangha, esse termo ele é composto. Ga significa ir, é o verbo to go, né? Você vai, ga, como se fosse, né? E san junto. Então a consciência vai junto, né? Por isso que também a palavra Sangha é traduzida como associação, ou como apego também. Quando você contempla, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, quando você contempla um objeto, Sangha, sua consciência vai até ele, e você se associa com ele, e você, por isso, se apega a ele. Né? Na verdade, Krishna usa o termo Dhyayato, Dhyayato Vishayam Punsha Sangha. Quando você contempla, você se apega. Krishna não diz que quando você vê, você se apega. Ver uma coisa, contemplar é outra. Inclusive a palavra Dhyana, dessa mesma palavra, a palavra Dhyayato, tem a palavra Dhyana, que significa a meditação. Né? Então, significa quando você medita numa coisa, aí você se associa com ela e apega. Por exemplo, você está na rua, aí você vê um outdoor falando de uma bebida, você vê, mas você não está meditando naquilo. Se você para e medita e começa a imaginar como seria se eu comprasse a bebida, colocasse num copo bonito, colocasse 3 pedrinhas de gelo, e aí você, né, se associa e se apega, e aquilo entra, né, dentro de você. Né? Por isso também, usando isso a favor da consciência de Krishna, quando você está com o devoto, você pode estar com ele sem meditar, no sentido de sem realmente se associar, você está lá. Assim como o Bhagavad Gita fala, 4 tipos de pessoas se aproximam. O curioso se aproxima. O curioso, ele está só ouvindo, não é? E tem aquele que é um buscador mesmo. O buscador, ele já fica muito mais atento, ele já faz uma leitura do que ele está ouvindo, ele medita, ele tenta entender, ele começa, obviamente que ele assimila muito mais do que alguém curioso que foi lá no templo, ouvi dizer que tinha hambúrguer, fui lá, e de repente teve uma aulinha assistir, porque não estava pronto ainda o hambúrguer e tal, mas entrou por aqui e saiu por ali. Né? Então, esse ponto da associação é tão importante que na prática, depois de tantos anos no movimento, também o Mahaprabhu tem anos de movimento, a gente vê que a primeira coisa que Maya, vocês sabem quem é Maya já? Maya, a primeira coisa que Maya faz para que a pessoa assim, caia, bota alguma minhoca na cabeça da gente para não se associar mais com os devotos. Não vou mais lá, o devoto. Aí pronto, já era. Sabe quando naquele National que você tem lá assim, uma manada, e aí tem os predadores, eles tentam isolar alguém, né? Quando eles isolam um bicho, aí já era, né?
Mas enquanto está todo mundo junto, né? Então Maia tenta fazer isso, né? Tenta tirar alguém da associação, né? Assim como, né? Uma brasa que está ali com as outras brasas continua, né? Mas se você tira, ela não vai se manter, né? Então a coisa, eu acho que desses 5 itens, eu não posso dizer que é assim. Isso eu disse de certa maneira, a associação é a coisa mais importante, porque se a gente está cantando, não está cantando bem, está meio preguiçoso, se você está sozinho, ninguém vai te falar, ninguém vai te dar uma, né? Outra coisa que eu me lembro, não sei se o Mahaprabhu se lembra disso, é uma história, eu já contei isso porque acho muito engraçado. Nós abrimos um templo uma época não sei o que lá, Visconde Albuquerque, no Leblon. Eram 5 dias antes de inaugurar o templo, a gente estava lá pintando, limpando, organizando tudo, né? E a gente dormiu lá, mas não estava nada pronto. E a gente acorda cedo para cantar japa. 4 horas, né? E ele estava cantando japa, e no primeiro dia a gente viu, deu 7 e pouco, no vizinho tinha um galo, ele começou a cantar 7. Aí a gente falou, pô, 7 horas? O galo geralmente canta às 4, né? Daí a gente ficou meio assim, ele cantou, não, mas a primeira vez que ele canta, mas 7 horas da manhã, tudo bem, né? Amanhã a gente fica atento, né? Aí, de novo, pintando, limpando, fomos dormir, no dia seguinte a gente ficou mais atento. Aí o galo não cantava, deu 7 horas, 7 e pouco, o galo cantou, a gente, pô, esse galo aí, né, tá em Maia, né? Aí o que acontece? Aí nós inauguramos o templo, aí começou a ter barulho, né? E o galo viu que tinha barulho, aí às 4 horas ele começou a cantar, né? Porque tinha audiência, né? Aí ele pensava, pô, não tem ninguém acordado, eu vou ficar aqui cantando sozinho. Eu vou ficar aqui cantando sozinho, né? Então quando você está junto, é diferente, né? Todo mundo assim, né? Vamos, né? Outro exemplo também, chegou a Júlia. Outro exemplo também é quando você compra uma esteira, né, para fazer exercício, né? Aí você usa a esteira uma semana, e depois você bota na varanda e usa para pendurar a toalha. Mas se você vai na academia, tem o personal, tem a música, tá todo mundo ali, aí você faz exercício, né? Então aqui é como uma academia, né? Aqui está todo mundo exercitando, e encorajando, e inspirando, e é a coisa mais importante, Agora Maia fez isso comigo, fez isso com cada um aqui, vai fazer com cada um de vocês. Uma hora a Maia vai chegar no ouvido de vocês e falar, tá vendo aquele devoto lá? E vai fazer uma crítica. Aquele outro lá, não sei o quê, né? Para tentar isolar você, né? Falar, realmente, tudo é muito bonito, mas não sei não, eu acho que eu não, sei lá, e aí já era, né? Então a gente tem que passar por esses testes, né? Porque uma pessoa que esteja cantando Hare Krishna por muito tempo, mesmo que ela não tenha ainda um bom comportamento, se você critica essa pessoa, isso indica que você não entende a potência do Mahamantra, não reconhece o poder do Mahamantra. Porque para alguém estar já conectado ao Mahamantra e de certa forma se fixou, né, é algo muito especial, né? Tenha misericórdia de Krishna, né? Não é à toa, né? E assim, né? Então eu diria que a associação é a coisa mais importante. Vocês se lembram quais são os 5 itens? Alguém lembra? Ela lembra porque ela escreveu. Marco, quais são os 5? Eu escrevi também. Quais são os 5? Então tá bom, vocês escreveram agora. Cantar do Santo Nome, Harinama, Bhagavat Shravana, estudar o Srimad Bhagavatam, Adorar as deidades. Murti Seva, adorar as deidades, viver no lugar sagrado, Mathura Vasa e Sadhu Sangha. Bom, nós temos só 1 hora e meia.
Então eu não posso ter mais. 13h30. Então eu não posso me deter muito no ponto, né? Mas assim, temos alguns exemplos bons e práticos, né? Que a gente consegue gravar, né? O exemplo do galo, o exemplo da brasa, o exemplo da pizza, da manada, o exemplo da academia. Esses exemplos são bons, né? Pra gente gravar. Talvez mais um, não me lembro qual. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Como submeter a Maia? Como não? Nossa, lógico. Vamos acabar disso pelo menos tentando. A Maia é nossa melhor amiga. Ah, é? Se não tivesse Maia, a gente ia apodrecer nesse mundo. Maia faz você se frustrar, você ter as experiências materiais para mostrar que não é por aí. Maia é como se ela estivesse na porta do templo filtrando para ver quem deve entrar ou não, né? Então ela testa a gente para ver a nossa sinceridade. E ela é uma serva de Krishna. Maia, eu diria que ela que limpa os nossos pés para você entrar no templo. Fazendo uma analogia poética, né? Maia está aí para isso. Maia é, assim, uma energia de Krishna, e Krishna fala na Gita, Maia é a Darshana Prakriti. Ele está por trás da Maia. Então a ideia não é se livrar de Maia, a ideia é entender a função de Maia. Porque no começo a gente tenta achar que Maia é como, sei lá, não vou dizer que você pensa assim, mas eu me lembro que eu pensei assim no comecinho, né, como se fosse o Satanás, né? Mas não existe tal coisa. No conceito da verdade absoluta, não existe ninguém fora do controle de Krishna ou tentando estragar os planos de Krishna. Só que tem alguns elementos que são mais difíceis de se compreender, né? Então a função de Maia é essa, senão a gente iria poder ser nesse mundo. Ela dá as experiências materiais também, a gente está aqui para isso, viemos querendo ter alguma experiência, ok, é possível, né? Inclusive é possível lidar com Maia no modo da vontade, né? Existe um processo chamado Karma Kanda, que você leva uma vida dármica, no sentido de ter uma vida de retidão, uma vida com pureza, e Maia vai te dando tudo o que você quer. Por exemplo, hoje é um dia que nós comemoramos o aparecimento de Maia, que é a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é a Mãe Divina, né? Dentro da visão védica, é o arquétipo da Mãe Divina. E essa Mãe Divina é Maia, que é Parvati, é Durga, a esposa do seu Shiva. Maia é a esposa do seu Shiva, que é a mãe, a natureza, tudo isso aqui. Né? Então Maia, ela é uma energia considerada inferior. Isso é um ponto bem interessante. Krishna fala Bina Prakriti Ashtada, que Maia, essa energia inferior, ela é separada de Krishna, por isso ela é inferior. Né? Mas quando você pega a energia que é separada de Krishna e conecta com Krishna, ela deixa de ser inferior, porque ela deixa de estar separada. Isso é chamado Yukta Vairagya. Você usa Maia, como a gente está usando aqui, a internet, o sofá, sei lá, o vidro, tudo isso é Maia. Mas a Maia não é necessariamente algo ruim, né? É algo que pode ser ruim quando nós queremos nos assenhorear de Maia, desfrutar de Maia e controlar o nosso bel prazer. Mas quando você usa a mesma Maia para ter uma vida confortável, saudável e conectada com Krishna, é a nossa melhor amiga. Né? Agora, por exemplo, a gente está sentado no lugar, estamos aqui no recinto, temos um ar-condicionado, temos internet, livro, tudo isso é Maia, né? É Maia, né? O livro é Maia, o corpo é Maia, a língua está vibrando o som, tudo isso é Maia, mas a serviço de Krishna. É como o ar-condicionado. Dependendo do ajuste, ele pode gerar ar quente ou ar frio. Uma questão de ajuste.
Então Maya também, quando nós entendemos e vemos sempre por trás de Maya Krishna, agora os problemas. O problema é não ver Krishna por trás de Maya, né? Então você pode ter uma vida super legal, curtir a vida, assim, obviamente dentro de uma disciplina, mas entendendo que está tudo certo, né? Porque senão a gente vai ficar oscilando entre duas situações. Ou apego, querendo desfrutar de Maya, ou aversão de Maya. E por várias vezes Krishna fala na Bhagavad Gita que nós podemos estar presos não só pelo apego, mas também pela aversão. Ah, não, esse mundo não presta, nada disso. Não, não, não. Esse mundo é maravilhoso, divino e maravilhoso, como diria o poeta, e está tudo certo aqui, tudo é perfeito. O problema é que eu estou me colocando como... O problema, como o Prabhupada disse num artigo que ele escreveu, é que nós queremos um mundo de Deus sem Deus. A gente quer tudo perfeito, mas sem Deus, né? Não, quando você coloca Deus no centro, os problemas estão resolvidos, né? Ficou legal? Qual é o seu nome? Beatriz. Não, é aquela que perguntou, é? Eu? É, você que É perguntou. Maria Angélica. Maria Angélica. E o seu? Cris. Cris. Então é isso, né? Assim, a gente vê Maya como nossa amiga. Então, para não sucumbir, teríamos que viver esses 5 itens do canto do Santo Nome, estudar para conseguir não sucumbir ao que não é bom. Esses itens que eu mencionei, eles nos protegem mesmo. Né? E se a gente for analisar, esses itens estão ligados à energia material. O Bhagavata é um livro, o livro é papel, o papel é madeira, a deidade é mármore, é madeira, é bronze, o devoto também são de carne e osso, a praçada também, tudo, né? Só que é ver Krishna por trás de Maya. Porque Maya, nós sucumbimos a Maya quando nós acreditamos, no sentido de que Maya é ilusão. Quando você acredita na ilusão, você está frito. Ou frita, no seu caso. Mas quando você não acredita na ilusão, você vê a realidade, né, das coisas. Né? Então, a filosofia nossa é que esse mundo é real, mas é ilusório. Mas é real. Assim, o niilista, o impersonalista, acha que nada é real, mas não faz sentido. Porque já fala no capítulo 15, no início, ele compara esse mundo ao reflexo do mundo espiritual. Ele dá exemplo de uma árvore na beira de um lago. Imagine uma mangueira na beira de um lago. Você olha para a água, a mangueira está refletida. E você vai olhar para a água e vai ver que tem muitas mangas ali refletidas. Você vai tentar colher aquela manga. Mas aquela manga não existe, né? É uma ilusão. Mas não é falsa. Porque se existe o reflexo da manga, tem que haver a verdadeira manga, senão não haveria o reflexo. Essa é boa também, né? É Krishna, né? Os exemplos em Krishna são. Então o materialista quer colher essa manga, não existe. O impersonalista fala, manga não existe. Esquece. E o devoto fala, pô, não vou ficar procurando essa manga. Não, olha para cima, tem a manga ali, ó. Sem problema, né? Mas alguma pergunta sobre... Aproveita. Vocês já estão vindo há algum tempo, vocês duas? A gente pegou mais duas. Temos duas. Essa é a terceira. Isso. É muita informação, né? Por isso que a gente tenta dar uns exemplos mais assim, filosóficos, mas assim, mais dentro da nossa, né? Para captar melhor a mensagem. No início da sua fala, o senhor falou sobre autoconhecimento, né? Que é importante primeiro a gente se conhecer para depois chegar a Krishna, enfim. Eu falei primeiro se autoconectar. Autoconectar. Para depois conectar com Krishna. Porque a ideia é que o que vai se conectar com Krishna não é esse personagem, não é o ego.
é o eu verdadeiro, então a gente tem que chegar nesse eu primeiro. A minha dúvida é assim, geralmente quando se fala isso aí fora, as pessoas estão falando a se conectar com esse personagem, né? Mas a gente está falando do eu verdadeiro. Mas como que eu me conecto com o meu eu verdadeiro enquanto alma, sem me conectar primeiro com a fonte desse eu verdadeiro que é Krishna? Não, você não vai. Você vai se conectar com a fonte, mas primeiro com o conhecimento vindo da fonte, né? A primeira conexão é com o conhecimento. Antes de nos conectarmos com Krishna, a gente tem que ter uma compreensão bem clara, né? Do que é Krishna e do que nós somos. A gente quer já ter uma relação com Krishna sem uma base filosófica, a gente vai ser sentimental ou até fanático, né? E vai se perder, né? Então, sim, desde o começo a gente se conecta, mas se conecta primeiro com um aspecto, né? Que é a compreensão, que é o autoconhecimento profundo, e aí você começa a entender que, porque senão, é como eu vim ontem de São Paulo, na verdade, de Santa Isabel, que fica na Dutra já, né? A Dutra é você sabe, né? A rodovia São Paulo-Rio, ou Rio-São Paulo, e saí lá às 4h30 da manhã, um pouquinho mais, 4h35, a gente viu as idades, abriu o atalho e saímos. E aí quando deu talvez 6 horas, a gente estava passando em Aparecida, né? E milhares de romeiros, né? E no dia, 2 dias anteriores, eu já tinha ido para uma cidade vizinha e já tinha visto esses romeiros. Eram poucos, mas tinha, né? E aí tinha barracas e pessoal dando. Aí eu vi gente bebendo cerveja, churrasco, e cara, como assim, né? Como assim? São romeiros, né? Aí eu pensei, né? Muitas vezes as pessoas estão rezando, pensando que estão rezando para Deus, mas estão rezando para Maia. Por que estão pedindo? Inclusive eu vi um cara levando cruz, eles estão pagando promessa, né? Se eu comprar um apartamento, eu vou caminhando até. Negócio. A fé, hoje em dia, quando se fala em fé, se fala em fé no modo da paixão. Essa fé, assim, que é um negócio irracional. Não faz sentido você ficar pedindo para Deus coisas materiais, que você está rezando para Maia, para você se afundar mais nesse mundo. Pedir para o time ganhar, né? Pedir para o time de futebol ganhar. Prabhupada fala, né, que o atacante que vai bater o pênalti reza para Deus, para fazer o gol, e o goleiro reza para pegar, para defender a bola, né? Krishna não tem nada a ver, a maioria, 99, milhares de 9 depois da vírgula, % das orações, Krishna fala é com você, Maia, não é comigo. Está falando com você. Krishna é outro papo, né? Campeonato é assim batata todo ano. Pois é, o campeonato baiano. Mas é isso. Consciência de Krishna é outra coisa mesmo. Tem um lugarzinho para você ali. Tá bom. Então, E essa conduta de fé no mal para paixão é exatamente o desconhecimento que eu chamo. Pessoas paixão é isso. ainda desviando, indo ao encontro da indagação da Krishnamaya, né? A pessoa não se conhece. A base da paixão é essa. Eu sou esse corpo, né? Que é o que Krishna fala. Quando o Arjuna pergunta o que pede uma pessoa a seguir legal na vida espiritual, que força é essa aqui, né? Aí Krishna fala, Kama Esha, Krodha Esha, Raja Guna, que essa força nasce da paixão. E aí a palavra Kama eu traduzo como egoísmo. Porque Prabhupada, inclusive no início da Bhagavad Gita, se a gente for ver, Arjuna, os argumentos dele são meus parentes, meus amigos, meu mestre, eu e meu, eu e meu, eu e meu. Né? E Prabhupada fala que o egoísmo pode ser centrado, eu, pode ser estendido, meus parentes, meus amigos. Então, o problema de Arjuna era o egoísmo. E Krishna fala, respondendo a pergunta de Arjuna, qual o problema? O egoísmo que nasce do quê? Rajaguna. Assim, modo da paixão significa pensar que eu sou esse corpo
E aí tudo que é relacionado ao interesse desse corpo eu quero, tudo que prejudica o meu desfrute eu tento evitar, e aí você entra numa vida que não faz o menor sentido, porque ninguém consegue atrair o que é agradável o tempo todo e nem evitar o que é desagradável. Não é possível. Ninguém conseguiu. A pessoa pode estar muito rica, mas está sempre com problema, com crítica, com hates, e outra está famosa, mas está sem grana, outro é bonito, mas sei lá, não tem jeito. Está todo mundo sofrendo nesse mundo. Né? Não tem como, não tem pra onde correr. Né? Quando a gente estiver no modo da paixão, a gente vai estar nessa gangorra de altos e baixos. Ama, odeia, e fama, infâmia, e é uma vida muito louca. Né? Às vezes, o modo da ignorância é melhor. Não que seja melhor, mas no sentido que a pessoa sofre menos. Ela sofre menos, não quer nem saber de nada, estão falando, eu vou lá e bebo minha cerveja e tomo minha caipirinha com metanol e está tudo certo, né? São os materialmente corretos, né? Assim, sou isso mesmo, eu sou caidaço e não estou nem aí, né? É como exemplo de você ir à praia, né? Às vezes, né, o mar está muito revolto, né? E se você ficar ali na arrebentação, você toma muita caixote, né? Aí você sofre muito, né? Ou você fura e vai lá para frente e fica de boa, boiando, ou você volta para a areia, né? Então ficar na areia é melhor do que ficar tomando caixote. Mas melhor ainda é você furar a arrebentação e ir para lugar calmo, né? Queria perguntar mais uma coisa. O tempo também é maio? Não. Eu quero entender o tempo. Ufa, é difícil. O tempo é Krishna. Olha. O tempo é Krishna. Quando no capítulo 11, Krishna revela a forma universal, que é muito impressionante esse capítulo, né? Porque no capítulo 10 Krishna fala que eu sou tudo. A Ansarvasa, a sua fonte de tudo emana de mim e tal. E a Arjuna, então, mais do que nunca, ele se ilumina, ele fica muito impressionado, entendendo que Krishna realmente é tudo. E ele fala, eu sou o calor do fogo, eu sou o sabor da água, né? E ele, uma coisa muito bonita. E a Arjuna fala, eu quero ver, quero entender isso, eu quero ver essa forma universal. Aí Krishna, então, revela. Aí ele tem uma visão que ninguém teve, né? Todo semideus, tudo ele viu, tudo ali, o sol, a luz, o planeta, ele viu tudo assim, ele ficou muito assustado e ele reverencia Krishna e pede para Krishna voltar à forma humana dele, porque ele estava muito assustado. Porque Arjuna, além de ser discípulo de Krishna, ele era primo de Krishna, né? Eles cresceram juntos, né? Porque Kunti, a mãe de Arjuna, é irmã do pai de Krishna, de Vasudeva. Eram irmãos. Né? Então era uma coisa muito ali, né? E de repente ele viu o priminho mostrar que ele era o Deus Todo-Poderoso. Aí ele pergunta, quem você é? Aí Krishna fala, Carlos vem, que eu sou o tempo, que tudo devora. Porque ele viu todos os guerreiros que estavam ali no campo de batalha entrando na boca dessa forma universal. Ele menciona como mariposas se lançam ao fogo, que Krishna engolia todos, né? E aí Krishna fala, realmente, todos já estão mortos aqui, exceto você e os Pandavas. Porque, inclusive, os Pandavas, no final da história, eles voltaram para o mundo espiritual com a forma deles, a sua roupa deles, sabia? É incrível, né? Eles são muito especiais. Mas aí, voltando ao ponto, ele fala que eu sou o tempo que tudo devora. Então, também é uma misericórdia de Krishna devorar tudo, porque se ele não devorasse o objeto dos nossos apegos, a ficha não ia cair. Entende? Então ele devora, ele mostra que, olha, sua mãe querida, ela se foi, seu pai, e tudo, né? Tudo. Assim, eu me lembrei ontem, passei por um carro meio estranho, eu parei para olhar, era um Ipanema. Vocês lembram desse carro Ipanema? Gente, não existe. Lembra? Era um cadete que era Ipanema. Era o meu sonho de consumo.
Pois é, eu lembro que no templo nós ganhamos o Ipanema, ganhamos. E o pessoal começou a criticar que a gente tinha um carrão. Hoje o Ipanema. Então tudo é uma ilusão, tudo passa, né? Você compra um carro incrível, zero, depois da primeira volta no quarteirão é a mesma coisa. Tudo é impermanente, tudo. E o tempo, o tempo mostra essa impermanência para a gente buscar o que é permanente, o que é real, né? Engraçado porque aqui aí fora, no geral, na internet, as pessoas focam dizendo que o tempo tudo cura. Também tem esse aspecto. Mas eu gosto muito mais, assim, acho muito mais real, né? Essa coisa que o tempo tudo devora. É que você é mais punk, né? Que o tempo tudo cura meio assim, acho que Não, mas talvez também é que você fica com raiva de alguém, isso passa, né? Na hora. Pois, né? Até porque você vê, né, que tudo que Krishna faz é bom, né? Na hora aconteceu aquilo que Krishna queria que você fizesse uma outra coisa e ele te deu um jeito, né? Na verdade, também no Bhagavata fala que o tempo é a manifestação do desejo de Krishna. Krishna atua como tempo para fazer as coisas acontecerem de acordo com o desejo dele. O tempo é uma forma, é o olhar de Krishna sobre as coisas, né? E faz com que elas ganhem o rumo que Krishna deseja, né? Então agora está acontecendo tão rápido. Esse tempo está tão rápido. É algo assim que é absurdo. Kali Yuga, né? Mas quando a gente está situado no modo da bondade, você sente que o tempo, por exemplo, às vezes você está no campo, o dia rende, né? Porque o campo é mais no modo da bondade. Mas se você está na cidade, aquela coisa, reuniões, após, né? Então, o modo da bondade, você lida melhor com o tempo. A disciplina faz você sentir que, poxa, fiz um monte de coisa legal, cantei minha japa. Por isso que a gente canta japa também. Que você canta japa de manhã, você sente, uau, estou agora tendo mais Um dia mais controle. equilibrado, o tempo é outro. Imagine, Prabhupada, o que ele fez em 11 anos, é inacreditável. Vindo sem dinheiro algum, sem nada, 11 anos. Ele abriu mais de 100 templos e fazendas, e a quantidade de livros que ele escreveu, e a quantidade de pessoas que ele atraiu e fez com que no mundo, nos 5 continentes, milhares de devotos vendessem diariamente milhares de livros. Sim. Ele era aquela pessoa tranquila, né? Ele era uma pessoa, né? O tempo dele era outro tempo, né? Então cada um tem uma percepção de tempo, né? Dependendo de como a gente está, né? Tem uma expressão lá, que é o tempo é o senhor de tudo. É um caminho do meio entre aquele que tudo devora e aquele que tudo cura, né? Fica ali no... Ele faz as duas coisas, né? Tempo. Essa parte tem uma parte que fala Senhor de todos os hinos, né? Tem. Como é que é? Essa música é bem bonita, né? Eis a cara do meu filho. Tempo, sabe qual é? Caetano? Sim, claro. É muito bonita, né? Agora, mais louco é entender que... Hoje eu ouvi uma música do Caetano, desculpa, Aham. que tava, eu peguei um recorte do Serginho Grosman, que estava, porque teve agora uma homenagem ao Caetano, parece, né? Que eu gosto muito de música, né? Aí ele estava cantando um samba dele com o Gil, que tem, o samba é muito bom, porque se você tirar a palavra samba e pôr a palavra mantra, é perfeito, porque tem o refrão fala: cantando eu mando a tristeza embora. E ele fala do samba como... Desde que o samba é samba. Desde que o mantra é mantra, você pegar a letra, tirar samba e botar mantra, é perfeito. Porque o sentimento é essa, do cantar, né? O canto, no fundo todo mundo sabe, né? Que o canto tem esse efeito, mas é maia, materialmente falando. Mas o canto, o mantra, o canto do santo nome, poxa, cantando eu mando a Isso você tristeza pode até embora. substituir, né? Essa canção é legal, né? Muito legal. A paixão é senhora, desde que o mantra é assim. Como A é que- paixão é senhora, desde que o samba é assim. É o início da minha vida. Tudo começa com a paixão, né? É porque ele também quer dizer, ele está falando que o sofrimento também é samba, mas também a alegria é samba.
Tudo é samba, É, né? mas é bem legal. É assim, Caetano é inteligente, né? Mas vamos voltar. Afinal de contas, estamos aqui, ó. Fala. Eu quero tentar conectar os dois pontos. O samba e o manta? Não. O ponto inicial da fala do senhor até agora com talvez o próximo tópico, né? E puxando o que a Krishna Maya dúvida que ela trouxe, né? Da gente de se conhecer, né? O nosso verdadeiro eu, para a gente poder se conectar com Krishna. Qual é a melhor forma? Qual é o caminho para a gente fazer isso? Para a gente conseguir de fato se compreender e conseguir se conectar com Krishna, né? O senhor falou que é através do conhecimento, mas como eu obtenho esse conhecimento? Foi o que eu disse desde o início, né? Se associando, né? Porque qualquer pergunta que a gente fizer, como eu consigo isso, a gente pode estar se associando com alguém que já tenha isso. Como eu consigo ter conhecimento, se associe com quem tem. Como eu consigo ser humilde, se associe com quem já é. Como eu consigo ter vontade de cantar e inspiração, se associe com quem tem. Como eu consigo me lamentar, reclamar da vida o dia inteiro, se associe com alguém que faça isso. É verdade, né? Em termos práticos, né? Porque é isso, né? Assim, quando nós realmente nos associamos com as pessoas que já têm as qualidades que você admira e você persegue, você percebe nele, né? Que, poxa, é possível, né? Você se estimula, você vê, pô, uma pessoa feliz, está falando de Cristo, está entusiasmado, ele tem uma visão espiritual legal, né? Pega uma carona mesmo, aquela coisa da carona, né? Por isso que eu nunca me lembro de Prabhupada ter dito isso, ou algum verso dizer isso, mas eu vejo que para o momento atual dos itens, eu acho que a associação realmente ela é muito diferencial mesmo, sabe? Porque eu já ouvi falar que você não pode estudar o Bhagavatam sozinho, ou que você não pode ficar cantando sozinho, você não anda sozinho, entendeu? Prabhupada diz que vida espiritual sem associação é alucinação, né? Ele falava isso. Então, conclui-se que a associação é realmente importante. Prabhupada, ele fez um esforço para que tivesse templos, né? Por exemplo, se nós lemos os livros, entendemos, mas se Prabhupada não tivesse criado a instituição, a gente não saberia o que eu vou fazer, como eu vou colocar na prática, né? Onde eu vou colocar a minha energia, né? Então, realmente, quando a gente fala em associação, a gente está falando da Associação Hare Krishna, uma instituição, né? Que gira em torno de todo esse conhecimento e da disseminação. É nosso papel, né? Manter esse legado, espalhar, porque as pessoas estão sofrendo porque não tem esse conhecimento. Eu sempre falo, tem muita gente bem intencionada e mal orientada, né? Bem intencionada, tem muita gente legal, mas que não tem a menor noção, né? Então, quando se associa com o devoto, muda, né? E o primeiro passo de Bhakti é Shravana, que é ouvir a Maharaj. E ouvir de quem, né? Ouvir de quem, né? Tem que ter do devoto, né? Mas por uma... E o segundo passo no sentido dos 9 itens, primeiro é você Shraddha, né? Se for Shravana, eu pensei que você ia falar Shraddha, que é você ter o desejo. Prabhupada traduz Shraddha também como desejo preliminar. Você começa a ficar afim, né? E Shraddha Tata Sadhusanga. Então, quando você deseja, qual é o próximo passo? Sadhusanga. Você vai valorizar a associação dos devotos. Porque você quer aquilo que eles já são, né? Então, você vai se associar com os devotos. E da associação com os devotos, aí vem Bhajana Kriya. Significa você vai aprender a executar as atividades espirituais. Então, isso é um verso que corrobora o que eu estava falando, né? Que primeiro vem a associação, para depois vir Bhajana Kriya, adorar a deidade, estudar o Bhagavata, os outros itens 4 que eu falei. Primeiro, Sadhusanga. Agora, antes do Sadhusanga, que é a associação, é o desejo, né? Porque se a pessoa está curiosa, não vai dar certo. Mas se ela realmente chegou o momento dela, uma coisa que já é um chamado, né? Porque quando chega esse chamado, é de muitas vidas, ninguém segura mais. Não tem como. O negócio, se realmente esse chamado chegou, né? A gente, né? Porque já fala, Bahunândia, mas muitas vidas para chegar a esse ponto, né?
Guru Maharaj, como podemos... Todos os assuntos de hoje foram transferidos para a próxima reunião. Com 10 minutos a gente está batendo um papo muito agradável e é isso aí. Boa sorte, Maharaj. Não, até eu acho que a associação até falamos, né? Mas o próximo item eu mandei um texto bem legal. O Goro compartilhou já. Que fala sobre sadhya, sadhana. Fantástico texto, Maharaj. O seu? Então, Nossa, que né? para o pessoal que está chegando. Absolutamente, nossa, É mesmo? impressionante. Então eu vou ler de novo. Muito bom. Claro, transparente. Eu mandei para os aspirantes a discípulos, né? Para eles entenderem, né? Aliás, sua inspiração para escrever já é algo notório. Eu gosto, eu gosto. Como podemos manter uma boa associação, mesmo quando não estamos muito perto fisicamente dos devotos? Prabhupada fala, na verdade, isso em relação ao guru, mas que a gente pode aplicar em relação aos devotos também, que devotos são também gurus, né? Ele fala que tem dois tipos de associação, tem associação física, diríamos assim, e tem associação através das instruções, né? E a associação física nem sempre é possível, por isso ela não é a mais importante. E também porque o físico é uma coisa, até certo ponto, material, né? O físico, né? Mas a associação espiritual através das instruções é sempre possível, né? Agora, para a gente receber as instruções, a gente precisa desse contato físico, eu diria também. Não pode ficar só em lives e só lendo, né? É diferente estar junto cantando, estar junto servindo, né? É preciso isso. Mas, por exemplo, eu diria que no começo a pessoa vem no templo, assiste um festival e tal, ela sente que ela carregou a bateria, aquela coisa, né? Mas depois de muito pouco tempo, ela sente que a semana inteira ela está com Krishna, não é só no domingo, né? E tem que ser assim. Porque essa filosofia, ela mexe tanto com a gente que ela dá uma autonomia espiritual, eu diria. Você tem que, sabe, tem que entender e saber aplicar ela. Então, vir aqui assistir um festival de domingo, no começo, inclusive é importante dizer isso, porque muita gente pensa que, eu quero fazer um serviço, quero ajudar na cozinha, eu quero limpar, eu quero cortar a batata, descascar, limpar o tempo, legal, mas o serviço mais importante, como o Mahaprabhu falou, é ouvir. Aí eu venho fazer serviço, não fico para aula, não assisto a aula, que eu fico limpando. Não, isso não é certo. O serviço mais importante é ouvir, porque depois que a gente entende, aí você vai estar servindo não só aqui no templo, quando você estiver descascando batata na sua casa, você está fazendo isso para Krishna também. Né? Não é só aqui. Em todo lugar, você já não vê mais essa diferença entre minha casa e o templo. Lógico, até certo ponto tem, né? Mas você está entendendo o que eu quero dizer, né? Então a associação é as instruções, né? Tem gente, por exemplo, que fica só conversando, né? Por exemplo, quando tem um kirtan na sala do templo, se você não está ocupado em outra coisa ou pregando, você tem que ir. Estão cantando o santo nome de Krishna. É a coisa mais importante. Não dá para ficar conversando. Não é uma ofensa no sentido. Né? Ou estão lendo lá o Bhagavad Gita. Temos que ir. Depois você conversa, né? Ontem eu estava no Kirtan, mas depois eu saí porque ali Lavante tinha uma visitante nova, interessante, que tinha umas perguntas, eu sentei lá e conversei, saí um pouco do Kirtan, mas senão eu estava lá absorto. Né? A gente tem que estar presente, aquela coisa, você está presente, onde você está mesmo ali, né? É Bhagavad Gita, é o santo nome, seja o que for, né? Mas depois de um tempo também a gente se oferecer para participar do serviço e ajudar na recepção, onde quer que seja, sem sacrificar um momento de cantar e de ouvir, que isso aí não pode deixar na Kirtan, né? Ouvir e cantar, isso é a coisa mais importante. Temos 5 minutos.
Gostei da questão do galo, é interessante. Eu vou começar a prestar atenção. Eu moro numa área rural, então é comum encontrar jacaré, lagarto. Jacaré. Aí, tipo assim, é um canal que dá acesso ao Rio Morto. É o próprio. E que evade do Parque Chico Mendes muitos jacarés. Né? Onde é isso? É Vargem Grande. Vargem Grande. Então é comum ter, né, lagartos também dentro, capivaras, né? Mas tem muitos sítios, chácaras, tem área lá na região. O galo canta às 4. E o galo, eu chego antes dele, vou começar a prestar atenção, sempre que eu virei para a plateia, que ele começa a cantar. Né? Mas é interessante sim, eu acho que essa questão da plateia do galo é interessante, porque quando a gente passa, ele canta também. Né? Ah, eu estou aqui. Ou então ele está tentando informar para as galinhas que, ó, cuidado que o homem vem aí. Né? Sabe que o Balatam diz que Cristo acordava com os galos, né? Ele acordava, e geralmente o galo canta, não é 4, porque as estações mudam algumas coisas, mas ele canta antes do sol nascer, de madrugada. Sua colocação da fé também foi muito legal, porque eu tenho vários exemplos de situações de fé. A que mais me impressionou foi o Círio de Nazaré, que por acaso é hoje que tem, né? Eu estava lá numa dessas ocasiões, na década de 80, e pesquisando, perguntando para as pessoas, o grande pagamento da promessa em relação à santa é pegar na corda. São várias mãos segurando na corda. Então, feito o pedido de um devoto, né? Pedindo que uma doença seja sanada, essas coisas, né? O filho passe no vestibular, alguma coisa assim, ele paga a promessa segurando na corda. Que não é fácil segurar na corda. São milhares de pessoas, Não é? Todo mundo com a mesma ideia. Se ele conseguir pegar na corda, o que não é muito fácil, está paga a promessa. Então aconteceu, né? Aí que eu fui compreender, né, a questão da minha mãe, que era muito devota também, assim, quase carola, quase beata, minha mãe era muito, apesar de jogar no bicho. Jogar muito no bicho, e ganhava. Então, sem eu saber, jogava no galo, no pavão. Por ocasião do meu vestibular, né, fazer vestibular, então ela fez uma promessa sem eu saber. Né? Eu passei no vestibular, né, e não daria despesa aos meus pais, porque eu passei com uma escola pública. Né? Aí ela pegou, agora você vai ter que pagar uma promessa que eu fiz em seu nome. Aí eu falei, que promessa? Você vai passar durante 10 anos a dar doce de corte da Mignon. Eu falei, mas por quê? Porque você passou com a mãe. Você tem que ter um filho que não estuda. Eu adoro estudar, então eu já contava em passar, né? Então, essa coisa, mas na cabeça dela, ela precisava de um impulsozinho para passar em nada como a fé. A ideia é que Deus existe para satisfazer meu desejo, né? E não para eu amar a Deus e servi-lo, né? Existe uma inversão, né? As pessoas vão na igreja com uma lista de supermercado. Deus, eu preciso disso, disso, disso. E a religião boa, aquela que enche seu carrinho barato, né? Não ao contrário de você falar, Cristo, eu quero, porque o cantar no Mahamantra significa, Cristo, eu quero servir. Me ocupe em seu serviço. Não quero mais servir Maia, né? Quero servir a você, né? É diferente mesmo. A espiritualidade é bem diferente da fé, né? Como eu disse, a fé é paixão. Fé é uma coisa egoísta. E o problema da fé é que é muito irracional. Você pega uma pessoa com muita fé, você não consegue conversar com ela. Não. Uma pessoa com muita fé é insuportável. Não tem conversa. Não. Como assim? Fiquei curiosa. Não, uma pessoa fanática, com fé muito grande, não dá para você. Porque ela. Como se ela tivesse antônio. Porque a fé no modo da paixão tem outra característica. Ela não é real. Então, para você manter, você tem que ficar tentando convencer todo mundo o tempo todo, que na verdade você tem que se autoconvencer. Mas quem já está convencida não tem mais essa necessidade.
Inclusive, eu tenho um termo que eu acho interessante, que é uma pessoa radical, né? Uma pessoa radical é uma qualidade, eu vejo. Hoje em dia, essa palavra é usada com uma conotação diferente, né? Mas se você é radical, se você está preso no bom sentido das raízes, você é filosófico, você, a última coisa que você vai ser é fanático, porque aí você ouve todo mundo, você quer, sabe, você é tranquilo, você está relaxado, porque você está radical. O fanático não é radical, ele não está segurando na raiz, ele está frágil, então ele não quer ouvir ninguém, ele se fecha para todo mundo. Entende a ideia? Maluquice minha. Poderia ser que uma pessoa que é fanática é contrária a uma pessoa compassiva? É contrário a uma pessoa empática, sensível, né? Ela se fecha, né? Aberta, né? Que acha que pode ainda aprender mais, que pode agregar mais. E a consciência de Cristo ela é interessante porque ela trata tudo de uma forma muito assim categórica, né? Existem os modos da natureza material. Por exemplo, quando as pessoas falam de fé, eles falam de uma coisa. E quando o devoto fala de fé, ele fala de fé no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade, a fé transcendental. Então, o leque é muito aberto, né? Mas quando o religioso fala de fé, ele está falando de um negócio meio doentio, né? Não é verdade? Quando o senhor falou da diferença, explicando para o Washington, né, a diferença da inversão que a gente tem, né, dos devotos de forma geral querem ser servidos, na consciência de Cristo a gente quer servir, no Ratha-yatra a gente também tem a corda, e todo mundo quer pegar a corda, mas quem quer pegar a corda é com a intenção de eu também quero servir, né, também quero fazer um serviço para Cristo, né. Eu quero trazer Cristo para o meu coração, né? Não é para pedir nada, né? Não é para pedir nada. Essa coisa de pedir para Cristo é muito interessante. Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Porque eu estou escrevendo um livro que tem uma parte lá que é uma história, também é outra ficção. Porque a menina, ela fez muitas coisas erradas, era uma garota de programa. É a pingala dos anos atual do Rio de Janeiro. Mas o que eu queria dizer, a mãe dela fala que ela tinha que se abrir para Cristo, né? Aí ela diz que, mas Cristo sabe de tudo, né? Porque de fato, né? Você não precisa falar nada. Aí a mãe dá o exemplo da praçada, que Cristo não precisa comer, mas você precisa oferecer para você se purificar. Então, Cristo não precisa que você conte para ele as coisas, né? Mas você precisa disso. Você tem que chegar para a realidade e abrir seu coração. Cristo não precisa te ouvir, mas faz muito bem se você fizer isso. Então, às vezes, é um pouco impersonalismo a ideia que não precisa orar a Cristo, porque Cristo já sabe de tudo. É uma fase que a gente passa. Primeiro eu vou orar para Cristo, depois falo, não tem nada que orar. Mas se você vai um pouco mais fundo, você precisa fazer isso, é um exercício. Assim como é impersonalismo, eu não vou oferecer para Cristo, porque Cristo já é o arroz, já é o feijão, já é, né? Não, você tem que oferecer, porque essa atitude. Então tem que também conversar com Cristo, revelar, bater bons papos com Cristo. Tem que ter. Isso foi a mãe da garota de programa que falou. Sobre essa questão de conversar com Cristo, né? Se eu quiser falar com Deus. A gente é educado dentro da consciência de Cristo, né, a assim, não pedir favores, né? A não ser que seja por prol do avanço espiritual, né? Mas ao mesmo tempo a gente está no mundo, a gente sofre e Cristo é o nosso maior refúgio. Né? E como fica então essa relação de a gente às vezes estar aflito, mas também ter esse humor de não pedir coisas a Cristo? Uma criança tem todo o direito de pedir as coisas para a mãe e para o pai. Eu quero uma boneca, eu quero um brinquedo, eu quero comer, e é completamente aceitável. Mas quando essa criança se torna um adulto, aí ele não pede mais. Aí ele serve. Então tem uma fase que é compreensível, que você peça tudo para Cristo, porque você ainda está nessa fase inicial. Isso é aceitável. Mas chega uma hora que tem que se tocar, né? Peraí, agora está na hora de eu reciprocar tudo que eu estou recebendo, né? Mas Shukadeva Goswami fala, Akamo Sarva Kamová Moksha Kamo Daradhi
Tivrena, Bhakti, Yogena, Yajate, Purusham, Param. Ou seja, a cama, se você não tem nenhum desejo. Kama vá, se você tem todo tipo de desejo. O Moksha Kama, ou se você deseja a liberação, Tivrena, Bhakti, Yogena. Você tem que praticar Bhakti Yoga que vai dar tudo certo. Não é que, eu tenho muitos desejos, eu não posso ser um devoto. Não, pode. Só que Krishna tem uma característica que ele satisfaz seu desejo de tal maneira que depois você se desapega. E não que você... Ele não mima seus devotos. Entende? Ele satisfaz, mas ao mesmo tempo você... Ok, já... Agora estou legal, agora vou passar para uma outra fase. Ele fica animando, aceitando esse tipo de relação de barganha com ele. Ok? Já deu o nosso horário. Daqui a pouco pegar aula do senhor de novo, né? É mesmo? Que horas? 4. Você não perguntou, mas eu paguei a promessa da minha mãe. Pagou? Mãe, Ah, mãe. manda quem pode, Mãe. obedece quem tem E juízo. você ter cantado a música do Se Eu Quiser Falar com Deus também lembra muito a fé de cada um, né? Porque essa música, você tem ideia, ela foi oferecida, quase que foi feita por Roberto Carlos. Então, quando ele viu a expressão, tem que comer o pão que o diabo amassou, ele falou, opa, Ele não entendeu. ele não entendeu que foi amor, ele recusou pelo jeito. Deixa eu falar uma outra coisa. Eu escrevi um livro, está pronto, chamado Se Eu Quiser Falar com Deus. Oi? Se eu quiser falar com Deus. Primeiro capítulo, se eu quiser falar com Deus. Segundo capítulo, tenho que ficar a sós. Terceiro capítulo, tenho que encontrar a paz. Quarto capítulo, tenho que folgar os nós. Quinto capítulo, tenho que calar a voz, por aí vai. E está pronto o livro. Eu não publiquei porque já consegui ir para o Gil. Ele aprovou, o Gil aprovou o livro. Porque São contos? Cara, não, eu vou explicando filosoficamente, baseado na filosofia do yoga, em Jesus, Francisco, Sufis, é bem poético. Boa pegada. E agora eu vou levar essa semana para ver se ele vai fazer o prefácio. Então vibrem positivamente, que aí vai ser legal, né? E olha, tem uma coisa incrível que eu vou... Pode desligar aí. Uma coisa incrível,